Fala pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo importante porque tem surpresa na escalação do Flamengo para pegar o Bahia. Pois é, não sei se vocês vão gostar, mas eu vou explicar o porquê dessa escalação, o porquê o Tite promoveu essa surpresa na equipe titular do Flamengo. A gente vai comentar no vídeo de agora. Vamos falar também se os reforços, no caso, Michael, vocês sabem que pode jogar contra o Bahia, beleza, está inscrito na Copa do Brasil. Mas e Alexandro, Carlos Alcaraz, que ainda será anunciado, pelo menos até a gravação desse vídeo não foi anunciado, e Gonzalo Plata, até a gravação do vídeo também não foi anunciado, eles serão anunciados e poderão jogar a Copa do Brasil e a Libertadores? Nós vamos explicar no vídeo de agora também. Então, peço que você se inscreva no canal, dê o like no vídeo, ative a notificação, compartilhe o vídeo com os amigos, com as amigas e ajude o canal a crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração, qualquer ajuda será super bem-vindo. Pessoal, antes de falar sobre esses assuntos que eu acabei de falar aí na introdução, só uma atualização envolvendo o interesse do Palmeiras em Gabigol. A diretoria veio a público confirmar que de fato encerrou qualquer tratativa para tentar a contratação de Gabigol. A diretoria fez uma proposta para assinar um pré-contrato, o jogador não deu resposta, ficou ganhando tempo, a diretoria entendeu, beleza, então não quer, a gente vai atrás de outro. Esse outro foi até o Vitor Roque, que estava sem espaço no Barcelona e foi emprestado ao Betis, mas o jogador não topou retornar ao futebol brasileiro agora, mesmo por empréstimo, e preferiu atuar com a camisa do Betis. Ele foi emprestado pelo Barcelona à equipe espanhola. Então, só uma atualização envolvendo esse assunto aí do Gabigol. Vamos para os assuntos principais do vídeo. Escalação. Antes de mais nada, Michael é o único reforço do Flamengo que poderá jogar as quartas de final da Copa do Brasil, que é contra o Bahia. Mesmo o Alexandro, que já foi anunciado pelo Flamengo, ele não foi inscrito na competição. Só que o Flamengo, caso passe nas quartas de final para a semifinal, poderá inscrever novos jogadores até o dia 9 de setembro. Então, pessoal, por exemplo, o Flamengo passa pelo Bahia, espero que isso aconteça. Chega a semifinal, o Flamengo vai inscrever os futuros reforços. No caso, Alexandre, Carlos Carvalhal, olha eu falando besteira, o Alvarez, o jogador que está sendo comprado junto ao Southampton, e o Gonzalo Plata. São esses dois jogadores que ainda não foram anunciados e que estão próximos de serem anunciados e assinarem com o Flamengo. Então, só para vocês entenderem, Michael pode jogar as quartas de final e os futuros reforços poderão jogar a semifinal da Copa do Brasil e, eventualmente, a final, caso o Flamengo passe pelo Bahia. Vamos para a escalação. É o seguinte, pessoal, respeito os outros colegas que noticiaram que o Michael será titular, noticiaram um time provável aí. Eu tenho a minha apuração, eu me responsabilizo por aquilo que eu publico aqui, obviamente. E a minha informação é que Michael será reserva no jogo contra o Bahia nessa quarta-feira. Quem vai entrar no time? Léo Ortiz será volante. A informação que eu tenho é que o Tite montou a equipe da seguinte maneira na atividade de terça, a última antes de encarar o Bahia. Matheus Cunha no gol, lembrando, Matheus Cunha é o goleiro da Copa do Brasil, o Tite vai continuar o combinado. Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira, dupla de zaga, e Ayrton Lucas na lateral esquerda. Meio de campo, Pulgar, Léo Ortiz, os dois volantes, De La Cruz e Gerson, os dois meias, e os dois atacantes, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Aí eu sei que muita gente vai reclamar, quando eu publiquei, inclusive, no Twitter, no Instagram, eu vi muita gente reclamando, mas, gente, nós precisamos fazer uma análise tática dos motivos os quais fizeram o Tite promover essa surpresa na escalação. Vamos lá. Se a gente for parar e analisar como o Bahia gosta de atuar, o Bahia gosta de jogar muito no meio de campo. Então a ideia do Tite é povoar o meio de campo. É óbvio. Ele quer povoar o meio de campo. Porque se ele só coloca um volante e bota 3 atacantes, ele perde, entre aspas, o meio de campo. E aí ele teria que fazer o Michael voltar muito para marcar, que não é muito do Michael. Ah, mas bota um outro volante. Não tem outro. Mesmo que tivesse o Alan à disposição, que está suspenso. Eu prefiro o Léo Ortiz como volante. Não tem outro. Ah, recua o Gerson e bota outro meia. Não tem outro meia. Vai botar quem? O Lohan, que não vive um bom momento e não é intenso para ajudar nessa marcação? Gente,
Tudo bem, entendo quem quer criticar o Tite, mas pelo menos vamos procurar entender os motivos que fazem o Tite promover essa escalação. E aí, para o segundo tempo, ele tem o Michael à disposição, que pode ser uma arma muito boa. Qual é a ideia dele? Ele vai povoar o meio de campo, 2 laterais agudos, 2 volantes, 2 meias e 2 atacantes abertos ali, porque ninguém vai ter uma posição física, digamos assim, fixa, digamos assim, e ele vai confundir o setor defensivo adversário. A estratégia é boa do Tite, quer queira você ou não. Eu procuro entender os motivos. O meu papel é esse como jornalista, buscar entender os motivos e trazer para vocês aqui para o debate. E agora, vocês sabendo dos motivos, vocês podem comentar à vontade. Mesmo assim, vocês discordam da escalação ou não, concordo, eu fiz você mudar de ideia, enfim, pode comentar à vontade. E um jogador que será titular, e eu já venho falando dele aqui, é o Luiz Araújo, que a torcida já pegou muito no pé no começo da temporada, eu até entendo, já falei sobre isso aqui, ele tomava muitas decisões erradas, mas hoje é um dos principais jogadores do time. A verdade é essa. Na minha opinião, hoje o Luiz Araújo é titular. E se a gente for analisar números, por exemplo, número de jogos já é a melhor da carreira dele. Eu estava vendo aqui no site O Gol, ele chegou a 46 jogos com a camisa do Flamengo. Abaixo, em 2015, pelo Sub-20 do São Paulo, ele jogou 45. Fora isso, ele não fez tantos jogos assim em nenhuma temporada. Nem com a camisa do Atlanta United, na MLS, nem no Lille da França e nem no São Paulo, no time profissional. Então, em números de jogos, já é melhor. Número de assistência nem se fala. Inclusive, hoje ele é o principal garçom do Flamengo na temporada. Ele tem 10 assistências. Ele passou o Arrascaeta. É absurdo o que o Luiz Araújo vem fazendo. E são 6 gols. É o jogador que mais entrou em campo nessa temporada com a camisa do Flamengo. Está jogando muita bola e nós precisamos valorizar o trabalho do Luiz Araújo. O próprio Michael, em uma entrevista à Flá TV, encheu a bola do Luiz Araújo. Falou, cara, ele é craque. Ele é craque. O Kleber Xavier também falou isso. Em recente entrevista coletiva, falando para o Luiz Araújo, ele revelou: Luiz Araújo, você joga muito, você é craque, você joga bem na ponta direita, na ponta esquerda, no meio, você é um jogador extremamente versátil. E nós, quando eu digo nós, aí eu me coloco como torcedor nesse momento, eu acho que a gente precisa entender a importância do Luiz Araújo ao time. É um jogador versátil no setor ofensivo, fisicamente falando, não é de se lesionar, pelo contrário, dá conta do recado, mesmo tendo sentido muitos problemas na altitude. Foi o jogador que mais percorreu naquela partida, 10 quilômetros. Eu trouxe essa informação aqui. Então, acho que a gente precisa valorizar mais o futebol do Luiz Araújo nesse momento da temporada. Tem outros, tem Gerson, tem Pedro, que voltam no domingo contra o Corinthians, mas o Luiz Araújo precisa sim ser valorizado pelos torcedores do Flamengo. O Flamengo P enfrentou o time sub-20 do Fluminense P em um jogo-treino realizado na tarde desta terça-feira no estádio Lindolfo Monteiro. A partida, que terminou empatada em 1-1, serviu como preparação para a estreia do Flamengo P na Série B do Campeonato Piauiense, que acontecerá neste sábado contra o Caiçara, em Campo Maior. O time do Flamengo P abriu o placar com um gol de Levi, mas nos minutos finais, Riquelme, do Fluminense P, empatou para o adversário em uma cobrança de pênalti. O técnico do Flamengo P, Felipe Souza, destacou que o mais importante não foi o resultado, mas sim a performance do time em campo. Ele elogiou o esforço dos jogadores, considerando o curto período de preparação antes da partida. Felipe Souza enfatizou que o placar não foi o principal foco da análise, mas sim a qualidade do jogo desempenhado pelos atletas. Ele mencionou que, apesar de estarem vencendo até o último lance, o empate é compreensível, dado o pouco tempo de treinamento que tiveram. Souza destacou aspectos positivos como a velocidade nas transições e as chances de gol criadas pelo time, mencionando que, em competições, pelo menos 30% dessas oportunidades precisam ser convertidas. Ele também falou sobre as mudanças que fez na equipe durante o jogo para dar tempo de jogo a todos os jogadores, ressaltando que isso será crucial para o desempenho do time ao longo do campeonato. Segundo o técnico, ajustes serão feitos, especialmente no final das partidas, onde a equipe mostrou algumas deficiências. Após folgar na primeira rodada da competição, o Flamengo P se prepara para sua estreia neste sábado, em Campo Maior, onde enfrentará o Caiçara às 15h45 no estádio Deusdedeu de Melo.
A partida será acompanhada em tempo real no site GE. Globo, onde os torcedores poderão acompanhar todos os detalhes do jogo. Além disso, o goleiro Fábio se apresentou ao time e expressou sua determinação em ajudar o Flamengo P a conquistar o tão almejado acesso. No cenário nacional, Luiz Araújo se destacou no Flamengo ao assumir a liderança no número de assistências na temporada de 2024. Embora não seja titular absoluto, o jogador tem mostrado sua importância em cada jogo, especialmente na vitória contra o Bragantino, onde deu o passe para o primeiro gol de Michael na sua volta ao clube. Luiz Araújo já acumula 10 assistências neste ano, superando Arrascaeta, que é o maior garçom do elenco com 88 assistências na carreira. Em entrevista à Flá TV, Michael elogiou Luiz Araújo, destacando sua inteligência e habilidade em criar oportunidades de gol para seus companheiros. Ainda falando sobre o Flamengo, o clube deu um passo importante para a construção de seu novo estádio ao pagar 7,8 milhões de reais pela diferença no valor do terreno do gasômetro, que será o local do futuro estádio do clube. A perícia judicial avaliou o terreno em 176 milhões de reais, e o Flamengo precisou depositar a diferença para seguir com o processo de aquisição. No entanto, o clube ainda não está autorizado a tomar posse do terreno, pois a questão foi encaminhada para a Justiça Federal, onde a Caixa Econômica Federal e a União contestam a legalidade do leilão. Apesar disso, o clima no Flamengo é de otimismo, com a expectativa de que a situação seja resolvida em breve para que o clube possa avançar com o projeto do estádio, que deve ser concluído até o final de 2029. O Flamengo também espera contar com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para acelerar o processo e garantir que a construção ocorra conforme o planejado.